Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E ao mesmo tempo, muito obrigado a você porque veio. É uma coisa linda, né? Nunca falta gente nas quintas-feiras. Realmente aquilo que Jesus disse estava no Evangelho de ontem, quando eu for elevado na cruz, quando eu for elevado no alto, eu atrairei todos a mim. É Jesus na Eucaristia que atrai, é Jesus no seu mistério de paixão e morte que atrai. E obrigado a você que se deixa atrair pelo Senhor. Pensando no que estamos vivendo hoje, um dia de oração e adoração pela paz, e me lembrei daquela passagem que está no profeta Isaías, capítulo 30. Eu peço que você pegue comigo Isaías, capítulo 30, versículo 15. É até fácil de guardar, né? Porque é a metade. Isaías 30, 15. E aí no versículo 15 diz: porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma. E esse na calma aqui seria até melhor traduzido por paz. É na conversão e na paz, que também é calma, que também é tranquilidade. É na conversão e na paz que está a vossa salvação. É no repouso. E repouso aqui também está no sentido de tranquilidade, no sentido de paz. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Então, em primeiro lugar, o profeta diz que o Senhor disse, porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação, é no repouso e na confiança que reside a vossa força. Mas logo depois, o profeta Isaías continua dizendo: porém, sem nada querer ouvir, sem nada querer ouvir, quer dizer, com uma pessoa que fecha os ouvidos, que não põe uma coisa no ouvido para não ouvir, mas que não quer ouvir. Embora o ouvido ouça, a pessoa não quer ouvir. É isso que Deus está dizendo. Porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes: não, não, galopearemos a cavalo. Quer dizer, vamos fazer o que nós queremos, e não é isso que Deus está nos falando. Então Deus é obrigado a dizer: pois bem, fugireis, portanto. Uma vez que vocês não quiseram me escutar, até estão dizendo: não, nós vamos fazer aquilo que nos interessa e vamos conseguir sucesso. É nesse sentido que está galopearemos a cavalo. Quer dizer, nós vamos subir, nós vamos crescer, nós vamos realizar. E Deus diz: tudo bem, o que vocês vão fazer é fugir. Montaremos corcéis ligeiros, dizemos nós homens, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Pois bem, é o que diz o Senhor: sereis perseguidos numa corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só. Eu quis continuar, além do versículo 15, para mostrar que o que o Senhor quer para nós é paz, é alegria, é também prosperidade. O Senhor quer o bem para nós, mas infelizmente nós não queremos ouvir o Senhor. Você até poderia dizer: mas não, eu ouço o Senhor. Só que eu sou obrigado a dizer: não é verdade. Eu digo que isso não é verdade para mim mesmo, porque infelizmente a gente também é por causa do pecado original, é por causa da influência do mundo, é por causa de tudo isso que nos cerca, que faz a nossa cabeça,
E faz também o nosso coração. Nós, infelizmente, somos muito influenciados, muito. Todos sabem muito bem que os meios de comunicação influenciam terrivelmente. Fazem a nossa cabeça. Acabam criando um clima, acabam criando um ambiente e acabam criando uma mentalidade. E infelizmente, toda essa mentalidade, todo esse clima não é um clima cristão. É um clima pagão, é um clima não de Deus, é um clima até mesmo anti-Deus. É um ambiente contra Deus. Só que interessante, não é um contra Deus assim, de se opor, de falar mal, de xingar Deus, não. É muito sutil, que esvazia tudo aquilo que é de Deus, que se torna totalmente secularizado, quer dizer, como se Deus não existisse. E infelizmente, gente, isso vai pegando a nós também, a nós cristãos, a nós católicos, vai pegando também a nós que somos de Deus, a nós que queremos ser de Deus. E eu preciso dizer a vocês, pega a mim também. É por isso que precisa um cuidado muito grande da nossa parte, de estarmos sempre ouvindo o Senhor, escutando o Senhor, atentos ao Senhor. Precisamos, porque do contrário, se nós não ouvimos o Senhor, nós ouvimos outra voz. Se não ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do mundo. Se não ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do outro, que nos fala por vozes muito fortes e que acabam nos influenciando e muitas vezes nos convencendo. Tudo está na disposição de coração de ouvir o Senhor. E a tristeza é essa que, infelizmente, nós não ouvimos o Senhor. E porque não ouvimos o Senhor, aí que está. Todas as desgraças acabam nos atingindo. Não é que Deus queira nos mandar desgraças, não é que seja um castigo, uma vez que você fez errado, então Deus vem sobre você e castiga você. Não se trata de castigo, é uma consequência. Porque se eu pego essa Bíblia e solto no chão, é claro, vai ter uma consequência. Ainda mais se eu soltar assim, as páginas dela vão se abrir e vão se amassar. Uma consequência vai haver. Não será sem consequência. Eu não vou derrubar a Bíblia. Mas você vê. Está branquinho ou não está branquinho? Está limpinho. Mas se eu soltar, o chão está sujo. Pior ainda, se eu passar, os outros passarem e pisarem por cima, a consequência está aí. A consequência está aí. Eu preciso lhe dizer hoje, que quando nós saímos do Senhor, quando nós saímos das mãos do Senhor, quando nós saímos dos mandamentos do Senhor, quando nós saímos do direcionamento que Deus nos dá, infelizmente, nós saímos da graça e caímos na desgraça. Nós saímos da bênção. E o oposto de bênção é maldição. E caímos na maldição. Não é que Deus queira, ao contrário, Deus não quer. É por isso que Deus insiste. É por isso que Ele diz, e hoje está nos dizendo através do profeta Isaías, é na conversão e na paz que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Só que logo o profeta acrescenta, porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes, não. Meu Deus do céu, é uma bruta de uma ousadia, nós humanos estarmos dizendo não a Deus. Mas que dizemos, até é interessante que o profeta Isaías começa assim. Não sei se você se lembra disso, se você já reparou, vai para mim lá no comecinho de Isaías, o início. Os primeiros versículos de Isaías. Tem o versículo 1, né? E logo em seguida o versículo 2, porque o versículo 1 diz, profecia de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, no tempo de Osias e de Joatão, de Acás e de Ezequias, rei de Judá. Situa. Mas já no versículo 2,
O profeta Isaías começa dizendo: ouvi céus e tua terra escuta, é o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei, eles, porém, se revoltaram contra mim. Veja, até Deus diz: ouvi céus e tua terra escuta. Você já viram uma coisa semelhante? Eu criar filhos, eu educar filhos, e esses filhos se revoltarem contra mim? E continua o versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o seu dono. E o asno, portanto o burro, gente, conhece o estábulo do seu dono. Mas Israel, mas o meu povo não conhece nada. O meu povo não tem entendimento. Daí o Senhor é obrigado a dizer: ai da nação pecadora e do povo carregado de crimes. Ai da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas. E aqui o Senhor passa das pessoas para as nações. Dá uma olhada para o Brasil então. Está triste a situação, não é? Então nós dizemos: está feia a situação, está fogo. Os noticiários ontem e os noticiários hoje cedo voltaram a falar a respeito da violência no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo também aconteceu. O que aconteceu com os ônibus em São Paulo? Meu Deus, mas por que tanta violência? Lá no Rio de Janeiro então dizem que são os traficantes, tunica que são mesmo. E as ordens vêm das prisões, mas em São Paulo não. Em São Paulo são até mesmo empresários e os funcionários desses empresários que fizeram toda aquela desordem na capital de São Paulo, a maior cidade desse país. Mas meu Deus do céu, por que acontece tudo isto nesse Brasil, meu Deus? E o Senhor aqui está indicando a causa. Ai da nação pecadora, do povo carregado de crimes, da raça de malfeitores, dos filhos desnaturados. Gente, tudo isso é consequência. Eu acabei deixando o lenço branco lá no chão. E se ele fica lá no chão, todo mundo vai pisar. Todo mundo vai pisar. E a consequência vai ficar. Se eu deixar aqui a manhã inteira, no final da manhã, ele que era branquinho, vai estar pretinho. É a consequência. Muitas vezes nós levantamos o dedo contra aqueles que fizeram toda aquela greve e queimaram ônibus em São Paulo. Mas, no fundo, deixa eu dizer, eles são sucata daquilo que nós estamos vivendo. Eles são a consequência. Nós levantamos o dedo contra aqueles que no Rio de Janeiro estão nas gangues, estão lá com os traficantes. Nós levantamos os dedos contra aqueles que estão na cadeia. Claro que eles estão errados, não estou dizendo que eles são bonzinhos, não. Mas nós levantamos o dedo contra eles, mas na verdade eles são consequência. Até eu diria, eles são sucata do sistema que nós vivemos, um sistema que está, como disse aqui a palavra, de costas para Deus. Mas Israel não conhece nada, o meu povo não tem entendimento, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas, Nós somos um país, que virou, que tem virado, que continua e que quer estar de costas para o seu Deus. Você até diz, mas graças a Deus eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta. Pelo contrário, eu faço muito bem. Graças a Deus. Só que eu sou obrigado a dizer, não é real que eu não tenho nada com isso. Pelo contrário,
eu também, e você também, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Interessante que o nosso corpo, ele é todo ele muito interligado, não é verdade? Ainda hoje cedo, eu já estava, graças a Deus, estudando a Bíblia. E eu sempre fico usando a caneta, né? Do jeito que eu falo lá no livrinho, a Bíblia foi escrita para você. Eu nunca estudo a Bíblia sem a caneta e a de 4 cores. Porque ora eu uso vermelho, ora eu uso preto, ora eu uso verde, ora eu uso... Vou usando. Então a minha mão está sempre, não são somente os olhos, não. A minha mão está sempre ativa. E a minha Bíblia acaba recebendo todas as consequências disso. E hoje cedo, então, eu estava reparando que eu estava com dificuldade nesses dedos. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com os meus dedos, esses 3 dedos aqui com o qual a gente pega a caneta? Daí que eu depois me lembrei que ontem eu tive que pegar uma torneira que estava muito apertada. Tive que fazer muita força. E depois que eu abri, eu tinha que fechar. Mas ela continuava apertada. O registro dela estava apertado demais. Então, com isto, eu tive que fazer muito esforço para fechar. Eu tinha que fechar e fechar logo. Claro, com isto, eu acabei usando com muita força, com muito esforço, esses músculos todos. E hoje eles estão ressentidos. Veja, eles levaram a consequência. O corpo é assim. O corpo é assim. Você amanhece com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é apenas uma consequência de algo que aconteceu. De algo. Talvez o que não vai bem é o seu estômago. Talvez o que não vai bem é a sua pressão. Talvez o que não vai bem são os seus rins. Talvez você ontem comeu demais ou bebeu demais. Ou então você está carregando uma preocupação. Talvez você veio para cá com o coração pesado de preocupação e a consequência vai para a sua cabeça. Gente, é uma interligação muito grande. A mesma coisa acontece com o corpo social. A mesma coisa acontece com o corpo social. E não adianta nós querermos sair fora. Nós temos muito a ver com o que está acontecendo de violência no mundo e o que está acontecendo de violência no Brasil. Você diz, mas como que eu tenho que ver? Que culpa tenho eu? Deixa eu lhe dizer, há uma maneira muito interessante e muito verdadeira de se falar, que é a seguinte: os maus não são bons, porque os bons não são melhores. E é verdade, os maus não são bons, porque os bons, deixa eu dizer que somos nós, não são melhores. E eu preciso dar um salto a mais ainda. Os maus não são bons, e por isso que nós temos tanta marginalidade, é por isso que nós temos tanta violência, é por isso que nós temos tanto tráfico, é por isso que nós temos tantos crimes, até crimes hediondos, como vimos nesses dias passados, que choca a gente. Tudo isso está acontecendo, e existem pessoas realmente más, e esses maus não são bons, nem mesmo bons, porque nós não somos melhores, e porque nós que somos os melhorzinhos, não somos santos. Nós nos contentamos com sermos melhores. Só que esse melhor, gente, aliás, nós nos contentamos com sermos bons. Só que esse bons, se você vai ver mesmo, no fundo é mais ou menos. Nós adoramos o mais ou menos. Nós somos assim terrivelmente brasileiros, né? O brasileiro é tudo no mais ou menos. Na verdade não é. É tudo no quebra-galho.
E nós somos muito levados por isso. A gente, infelizmente, se está mais ou menos, já está bom, já está bom. Não, meu filho, não é verdade. Não é verdade. Realmente os bons precisam ser melhores, e os melhores precisam ser santos. Então, eu digo até mesmo, os que são bons, e até aqueles que são simplesmente mais ou menos, precisam deixar essa bendita mania de ficar apenas no mais ou menos. E nós precisamos querer ser santos. Em outras palavras, nós precisamos realizar aquilo que Deus quer. Está muito claro na carta aos Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Para você não ter dúvida, vai comigo lá para a carta aos Tessalonicenses. Tem duas cartas, é a primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses está logo depois de Filipenses, Colossenses, daí tem Tessalonicenses. Depois de Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está claro, está claro, está claro. Muitas vezes nós pensamos, mas quem sou eu para ser santo? Porque nós pensamos logo, gente, em santo de altar. Não, é aquilo que Jesus diz nas bem-aventuranças: sereis perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. O Senhor está dizendo que Ele quer, Ele precisa que você seja perfeito. Em outras palavras, o Senhor precisa que você seja o melhor, que você seja a melhor. É que nós temos sempre uma mania, nós sempre pensamos em ser melhor do que os outros. Não, não é melhor do que os outros, como gosta de falar o Padre Léo. Eu acabei gostando também de falar do jeito que ele fala. Nós precisamos ser melhores para os outros. Não é ser melhor do que os outros. Não, nós temos que ser melhor para os outros. E aliás, os outros precisam da nossa melhora. Os outros precisam que nós sejamos perfeitos. Os outros precisam que nós sejamos os melhores. Os melhores. Os melhores. Você tem que ser a melhor mãe de família. Me levanta as mãos, as mães aqui, faz favor. Isso, levanta. Que beleza, meu Deus do céu. Deus explica com a mão levantada. Desculpa, fica com a mão levantada, né? Deus lhes pague. Deus lhes pague. Você não sabe que dom é a maternidade. E você sabe melhor do que eu o heroísmo que é ser mãe. Que é ser mãe. Mas eu preciso dizer hoje a você, você precisa ser a melhor mãe. Porque a única mãe da sua família é você. Pode abaixar a mão. Não é verdade? A única mãe da sua família é você. Nenhuma outra é mãe da sua família. Existe uma outra mãe da sua família? Acho que graças a Deus não, né? Eu sei. Claro, Maria aí, graças a Deus, está acima, né? Porque ela também é a sua mãe. Mas a única mãe, biológica, afetiva, presente ali na sua casa é você. Você precisa ser a melhor mãe de família. Porque senão seus filhos nunca terão a melhor mãe de família. Verdade ou não é? Sua família nunca terá a melhor mãe de família. Veja, você não precisa ser melhor do que a sua cunhada. Não, não é isso. Não é ser melhor do que a cunhada. Não, é até mesmo ser a melhor para os seus filhos e a melhor para a sua cunhada. Quando você deixa de querer ser a melhor do que a sua cunhada, você acaba consequentemente sendo a melhor para a sua cunhada. Você não precisa ser melhor do que a sua sogra. Porque tem muita nora competindo com a sogra, né? Tem mesmo que o filho diz: mas você não cozinha com a minha mãe, você não arruma a casa com a minha mãe, e já ficou desde o início do seu casamento essa marca. Então você quer ser melhor do que a sua sogra. Não adianta querer ser a melhor do que a sua sogra. Não. Ela precisa ser a melhor mãe para o seu filho. É por isso que o seu marido, que é filho dela, diz que a mãe dele é melhor.
Feriu o seu coração? Feriu. Talvez ele nem devesse dizer do jeito que disse e tal, mas que na verdade a mãe dele precisa ser a melhor mãe, precisa, tanto quanto você precisa ser a melhor mãe para o seu filho e para a sua filha. Feliz você, se a sua nora depois ouvir do seu filho, e o seu genro ouvir da sua filha, que a sua mãe é muito melhor. E eles precisarão dizer isso de você. Porque na verdade, a sua família merece. Merece ou não merece? Claro que merece. Seus filhos merecem, seu marido merece, a família que Deus lhe deu merece. E acima de tudo, o seu Deus, o seu Pai, merece que você seja a melhor mãe de família. Você não pode contentar-se em ser uma mãe mais ou menos. Não pode. Com tudo aquilo que comporta ser mãe, até mesmo no sacrifício, até mesmo na dor, eu sou obrigado a dizer: aguenta firme, minha filha. Ser mãe é muito lindo, e pelo fato de ser muito lindo, também é muito duro. Já viu alguma coisa extremamente linda que não seja extremamente dura? Tem um preço. Tem um preço. E que beleza, Deus lhe dá a graça de pagar esse preço. Obrigado a você porque tem pagado esse preço, eu tenho a certeza. Mas com essa pregação, Deus está querendo animar você e dizendo: é isso mesmo, embora seja sofrido, embora seja doído, eu só posso ser a melhor mãe para a minha família, a melhor mãe para os meus filhos, e até mesmo a melhor mãe para o meu marido. Eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser a melhor dona de casa, preciso. Não melhor do que a minha vizinha, mas eu preciso ser a melhor para a minha casa e para a minha vizinha também, porque vai sobrar para ela, se eu for a melhor mãe para a minha casa. Vai sobrar para ela. Você precisa ser a melhor educadora. É a melhor educadora dos seus filhos, da sua família, do seu próprio marido. Não é melhor do que a professora dos seus filhos, mas a melhor educadora para os seus filhos. Quem é pai de família aqui? Levanta a mão os homens que são pais. Obrigado, e obrigado porque nós temos homens aqui hoje, graças a Deus. Temos sempre, né? Mas hoje eu estou constatando, e eu já lhe digo, você precisa ser o melhor pai. Você precisa ser o melhor esposo. Pode baixar a mão. Você precisa ser o melhor, não melhor do que os outros, mas o melhor para os outros a partir da sua família. E aí eu preciso dizer, você precisa ser o melhor profissional, precisa. Porque muitos de nós pensam: por que eu vou ser um bom profissional só para encher de dinheiro o meu patrão? Não, não. Se você também for uma bênção para o seu patrão, graças a Deus. No Brasil a gente está faltando demais isso. Nós vivemos realmente um egoísmo, muitas vezes disfarçado, mas muito real. No fundo nós nos negamos a ser bênção para os outros, e porque negamos ser bênção, nós não temos bênção, porque no reino de Deus a lei é sempre essa: dai e dar-se-vos-á, dai e dar-se-vos-á. É dando que a gente recebe, é sendo que a gente acaba recebendo. Você vai receber bênção se você é bênção. Já imaginou se nesse Brasil do meu Deus, todos nós fôssemos bênção para as empresas onde nós trabalhamos? Já imaginou? É que infelizmente o nosso pensamento é todo ele desviado. Não, eu não vou encher o bolso do meu patrão. E por causa desse pensamento infeliz, pequenininho, curtinho, totalmente antibíblico, nós estamos estragando, desculpe usar a expressão, nós estamos desgraçando tudo, porque gente, o egoísmo só desgraça. Deus é amor. Você já viu alguém tão magnânimo quanto Deus? Não estranha a palavra magnânimo, porque magnânimo vem de magnus, ânimos. Ânimos é alma, e magno, você sabe o que é magno, né? Grande. Deus é grande de alma.
Deus dá em abundância. Você viu quantas sementes uma fruta dá? E quanto mais ruinzinha é a fruta, mais semente ela tem, né? As laranjas selecionadas têm poucas sementes. Mas essa laranjinha ruim que dá na beira da estrada, já viu quanta semente que tem? É que a danadinha tem que sobreviver. Então Deus é magnânimo, Deus enche aquela laranjinha, porque ela é uma laranjinha que ninguém cuida dela. Ninguém vai plantar aquela laranjinha, vai plantar uma laranja, ela é selecionada. Então ela precisa sobreviver. Porque ela precisa sobreviver, Deus já põe dentro dela uma bênção, que é uma quantidade enorme de sementes. Deus é magnânimo, e Deus é magnânimo, e fez você magnânimo, meu filho. Você é uma laranjinha cheia de sementes. Já pensou nisso? Você é uma laranjinha daquelas bem ruinzinhas mesmo, sabe? Só vale para matar a sede, quando está com muita sede, de tão azedinha que ela é. Mas justamente por você ser só isso, mas deixa eu retirar, não é verdade. Se você vai olhar bem, até de uma laranjinha ruim, você pode fazer uma laranjada tão gostosa, né? Verdade, não é? Até de um limão você pode fazer uma limonada. É que nós olhamos sempre o contrário, né? Nós somos sempre para a desgraça, desculpe, mas vivemos reclamando da vida, reclamando de tudo. Somos um povo murmurador. Somos ou não somos? Um povo murmurador, que vê tudo negativamente. Estamos com óculos mais do que escuros, estragamos todas as coisas. Ao contrário, até se você fosse mesmo uma laranjinha ruim azeda, você serve para fazer uma boa laranja. Mas eu quero olhar outro aspecto. Há sementes em quantidade dentro de você. Você é uma bênção. Você é uma bênção para a sua família e você não pode deixar de ser. O inimigo não quer que você seja. Deus fez de você uma bênção. O inimigo quer fazer de você uma desgraça. E quantas vezes nós nos tornamos uma desgraça pela bebida, pelo tóxico, por uma vida errada, por uma vida depravada, pelo adultério, pela traição, pela infidelidade, pela raiva que nós curtimos do coração a partir de ressentimento, de mágoa. Nós não nos tornamos bênção, desculpe, nós nos tornamos desgraça. Veja, não é apenas o seu marido que bebe que é uma desgraça, mas também o seu ressentimento, a sua raiva curtida lá dentro, também acaba sendo uma desgraça. Gente, junta desgraça com desgraça para ver o que acontece. Chega uma desgraça na sua casa, desculpe estar falando assim, chega uma desgraça na sua casa. Então, se você tem um filho toxicômano, viciado, se você tem uma filha rebelde, uma filha, desculpe, que se tornou até menina de programa, chega, desculpe usar a expressão, chega essa desgraça. Não seja você uma segunda desgraça, ficando com o coração ressentido, magoado, não amando essa menina, não amando esse rapaz. Eu sei que é um amor sofrido, é um amor que sai com lágrimas, é um amor que sai muitas vezes junto com sangue, é um amor que sai muitas vezes junto com sangue. Mamãe tinha muita dificuldade de amamentar, tinha. E eu me lembro muitas vezes como a mamãe chorava, querendo amamentar, e não conseguindo, né? E vendo que um dos meus irmãos, eu não via a mim mesmo, né? Mas eu via a partir do meu irmão, e mais ainda a partir das minhas irmãs, a dificuldade que mamãe tinha. Deixa eu dizer, minha mãe amamentava, não só com lágrimas, mas chegou vez de mamãe amamentar com sangue. Ela parou de amamentar porque viu que estava também saindo sangue do seu seio. Muitas vezes, o amor que você vive é assim. Só que pai é pai e mãe é mãe.
Saiba, você é o único na sua casa que tem essa graça de amar dando sangue. Você é o único. Você é a única na sua casa que tem esta graça. É graça de Deus, é graça própria de pai, é graça própria de mãe, é bênção própria de pai, é bênção própria de mãe. Você é o único. Não se negue por amor de Deus. E por amor da sua família, não se negue. Eu sei que quando um filho decepciona, pior ainda quando uma filha da gente, porque filha é filha, né? Que digam os pais aí. E as minhas filhas aqui na comunidade sabem disso, né? Elas sabem como eu sou caidinho por elas, os rapazes sabem como eu gosto deles, né? Que às vezes vou até na murrada com eles, para eles serem homens mesmo para valer. Mas você tem duas filhas, né, Odunga? O Felipe é o Felipe vai, desculpe, na porrada, né? Mas as meninas, a Priscila e a Carol, a menina conquista o coração da gente, não é verdade? Dobra o coração, que digam os pais. Portanto, meu Deus do céu, uma decepção com uma filha é terrível. E a decepção é cáustica, eu preciso dizer isso para os pais. A decepção é cáustica. E ela caustica você, ela intoxica você. E você torna-se intoxicado. Intoxicado de um veneninho que de início se chama ressentimento, uma água que veio da decepção, mas que na verdade tem a mesma natureza do ódio. Rapidamente, sem você perceber, aquilo que era só sentimento, e você chama, estou muito sentido com a minha filha. Rapidamente, ele se mostra naquilo que ele é, porque a origem dele, a essência dele é ódio. Eu não posso negar isso a você, porque é o oposto de amor. Então logo, aquele simples ressentimento vai se mostrar ódio. Você tem repugnância, talvez, do seu filho, da sua filha, contra aquilo que você queria sentir. Por isso que eu preciso lhe dizer, você é a única pessoa na sua casa que tem essa bênção, que tem essa graça de poder dar amor com sangue. Como a minha mãe dava leite com lágrimas e com sangue. Dê, embora você sofra, dê esse leite. Você está me entendendo do que eu estou falando? Dê desse leite, embora com lágrimas. Você tem a graça para isso. Não se negue, meu irmão, não se negue. Você que é pai, você que é esposo, não se negue. Você que é mãe, especialmente você que é mãe, não se negue. Você é a única capaz de amar o seu marido traidor e infiel. Muitos de nós homens não somos capazes disso. Claro, pela graça de Deus nos tornamos. Mas muitos de nós homens não somos capazes de amar uma mulher infiel, uma mulher que trai. Mas impressionante, você mulher, pela qualidade de amor que você recebeu de Deus, você é capacitada por Deus até amar o infiel, amar o traidor, amar o adúltero. Claro que é um amor ultra sofrido, é um amor que sai com lágrimas, é um amor que vem com sangue, com muito sangue. Mas você é capaz de dar isso. Por isso estou lhe dizendo, até mesmo estendendo a mão, como alguém que pede, não se negue, não se negue, não se negue. Porque a única pessoa dentro da sua casa, e veja bem, única quer dizer única. Eu acho que não há um outro pai na sua casa, né? Acho que não há um outro esposo dentro da sua casa. Como também não há outra mãe, não há outra esposa dentro da sua casa. O único é você. Então, você precisa ser uma bênção. E assim como as laranjinhas, ruinzinha, mas cheia de semente, seja esta bênção. E o que é que isso tem que ver com a paz? Tem tudo, gente. Tem tudo. Aí está a essência da paz. Por que no Brasil há tanta violência? Porque nós brasileiros não aceitamos ser uma bênção. O que é que faz o brasileiro em todo dia 31 para o dia 1º?
Desculpe a expressão, mas o brasileiro desgraça o Brasil indo para as praias e oferecendo flores a Iemanjá. Um ídolo, um espírito disfarçado, até mesmo em imagem de Nossa Senhora. Porque muita gente até confunde. E o bandido fez questão de fazer a imagem de Iemanjá muito semelhante. Claro que é uma caricatura, mas muito semelhante. Se você olha bem, até a imagem de Iemanjá tem os traços todos de sensualidade que a imagem de Nossa Senhora não tem de maneira nenhuma. Mas que o bandido fez questão de disfarçar, de caricaturar, fez. E o que faz o brasileiro, infelizmente? Gente, aquilo é uma oferta, aquilo é um sacrifício. É pegar as nossas flores. Você sabe que flor é flor. E flor é o princípio do fruto, e é o princípio da semente, porque são as flores que produzem os frutos, verdade ou não é? Agora os pés estão carregados de laranja, já estão. Agora no mês de abril, e depois no mês de maio, as laranjas vão estar maduras. Já tem laranja temporã, não é? Madurinha nos nossos pés. Mas muita laranja está crescendo ainda, está começando a madurar. Mas não é verdade que antes, esses pés de laranja estavam cheios de flores branquinhas e com cheiro gostoso, né? Mel de laranja é uma delícia, não é verdade? Lá já estava a laranja, na flor já estava a laranja. Se você oferecesse para alguém uma flor de laranja, você estava oferecendo já uma laranja, não é verdade? Você estava já sacrificando o fruto laranja na flor que você estava dando. Gente, o brasileiro faz esse absurdo. Ele oferece, ele imola, porque essa flor nunca mais vai dar fruto. Portanto, é uma imolação, é um sacrificar. O brasileiro sacrifica aos ídolos, sacrifica aos espíritos malignos. Porque Iemanjá e aquelas outras entidades para quem infelizmente as pessoas oferecem aquelas flores, são espíritos malignos. Se você não sabia, hoje eu estou lhe dizendo. São espíritos malignos. E interessante que o pessoal do Candomblé, o pessoal os outros nomes, da Umbanda, da Quimbanda, etc., sabem muito bem disso. Eles sabem a quem estão servindo. Eles sabem, inclusive, e dizem para a gente decorzinho quem é Iemanjá, quem é o Ogum. Ele sabe direitinho que espírito é aquele, que tem aquele nome, que até mesmo eles disfarçam com São Jorge, etc, etc, etc. Mas são nomes que eles dão, até mesmo para disfarce. E eles explicam até mesmo que os negros foram obrigados a dar outros nomes para disfarçar. Mas na verdade são essa entidade, aquela entidade que eles explicam direitinho, são espíritos. E que nós sabemos, não são os espíritos de Deus, não são os anjos de Deus, não são os demônios. Então realiza-se aquilo que São Paulo diz lá na carta aos Romanos. Eles não estão sacrificando a Deus, eles estão sacrificando a demônios. Agora imagine, se você sacrifica para o demônio os frutos do seu ano, o que o demônio vai fazer na sua vida? O mínimo é desgraçar. Me desculpe ter que dizer assim. Vocês viram a nossa inconsequência? Gente, o Brasil tem que criar juízo. Não é à toa que depois, durante o ano, aconteça tudo aquilo que acontece. Porque o pessoal ofereceu, o pessoal foi em massa às praias, ao invés de ir à missa, ao invés de passar uma vigília em oração, foram às praias. Depois encheram a cara e tudo mais, se prostituíram, fizeram um verdadeiro carnaval. Mas foram no começo da noite, no meio da noite, ou na madrugada, ou no amanhecer, foram lá. E até os bobos, os trouxas que não estão sabendo de nada, foram lá e levaram flores, levaram palmas, levaram rosas e jogaram, se não é no mar, jogaram no lago de Brasília. Porque também na capital acontece isso, não é só no Rio de Janeiro, não é só em Salvador, não. Nas nossas praias todas, nos nossos rios,
nos nossos lagos. O brasileiro, em qualquer cantinho onde tem uma aguinha, já está ele lá fazendo a sua fezinha. Percebeu? Mas só que eu preciso dizer que não é só isto. Eu sei que nós estamos erradíssimos quanto a isso. Estamos. E o Brasil precisa criar juízo, mas todos nós precisamos criar juízo. E eu e você precisamos ser bênção e não maldição. Até eu preciso explicar para você o seguinte, porque para nós em português, bênção e maldição parecem palavras bem diferentes, só que não são. No latim, de onde vieram essas nossas palavras, é benedicione, que deu no nosso caipira benção. Quando o caipira fala benção, ele não está falando errado, ele está falando certo. Que vem de benedicione, deu benção. Existe também o contrário de benedicione, que é maledicione. Maledetto, como dizem infelizmente os italianos, né? Que é mal dito. E o outro é bem dito. De um veio benção. Depois o português classificou, tornou clássico, né? Em vez de falar benção, é feio, é benção. Então fala bênção. E surgiu bênção. Mas maldição ficou maldição mesmo. Já é feio mesmo, né? Então deixa feio. Maldição. Portanto, gente, bênção é o oposto de maldição. São os dois lados da mesma moeda. São as duas faces do mesmo tecido. O lenço branco está ainda no chão. Então todo o tecido tem as duas faces. Uma e outra. Toda moeda tem duas faces. Numa face está a bênção. Na outra face está a ausência de bênção. Se você é bênção, graças a Deus você é bênção. Mas veja bem, na hora que você deixou de ser bênção, na hora que você se negou a ser bênção, fatalmente você se torna o quê? Maldição. Se você é bênção e aceita ser bênção, bênção na sua casa, bênção no seu serviço, bênção no seu grupo. E claro, gente, bênção é bênção, você precisa ser amor, você precisa ser bondade, e você tem sementes para isso. Você é uma laranjinha cheia dessas sementes, você tem tudo isso dentro de você, entenda isso. Você não precisa estar jogando ódio, rancor, raiva, não, você não precisa. Até, deixa eu dizer, é forçado tirar isso dentro de você, não corresponde à sua essência, não. Tanto assim que a gente fica com raiva quando alguma coisa muito ruim acontece. Verdade ou não é? Ninguém fica com ódio quando tudo está bem. Só se a pessoa já se tornou um poço de ódio. Mas é que dela foi possuída pelo ódio. Mas do contrário, não. Não é o seu natural odiar. Não é o seu natural ser mal. Não é o seu natural ser ruim. Até ele diz ruim, né? Em geral o povo diz ruim. O certo é ruim. Mas o ruim é tão ruim, né? Que faz questão de ser ruim. Mas a sua essência não é ser ruim, não é. A sua essência é ser bom, é ser bondade, é ser delicadeza para os outros, é ser paciência para os outros, é ser acolhimento. Para resumir tudo, para ser bênção. Bênção onde você está hoje aqui na Canção Nova, bênção na hora do almoço, bênção quando voltar de tarde, bênção quando você voltar na sua condução para casa, bênção quando você chegar em casa, bênção no seu serviço. Está aqui bem na minha direita, estou sempre olhando com
o canto do olho para o Dunga. Antes de vir para a Canção Nova, o Dunga trabalhou anos a fio. Naucan, não foi? Naucan? Não, como é que chama? É outra companhia, tá bom, já fiz propaganda de uma, não é? Não vou fazer de duas. Então, o Dunga foi anos a fio, operário lá. Você é operário, você é funcionário, ou até mesmo você é dono, você é o empresário, você é o gerente, você é o chefe, você é o comerciante, você é o dirigente. E aí onde você trabalha, porque veja, a maior parte do nosso dia, especialmente nós homens, nós não passamos em casa, não é verdade? Nem eu passo na minha casa. Eu passo no meu escritório, passo no palco, passo viajando, passo por esse Brasil. Dunga, quantas horas você passa na sua casa? Quantas vezes a sua cama vê você? Não é? Mas todos os dias você está gastando e gastando bem. Você está investindo muito do seu tempo, das suas energias. Você está pondo realmente suor, esforço, luta. Lá num trabalho que você executa, você precisa ser uma bênção lá. Você não pode ser uma maldição, não pode. Você não pode ser mau, você não pode ser ruim. Você não pode ser chato. Você não pode ser desonesto, não pode. Você não pode ser egoísta. Você não pode ser alguém que está dando cama de gato nos outros, não pode. Você não pode ser um traidor, você não pode ser um infiel, não pode. Você não pode ser um mau elemento, você só pode ser um bom elemento. Você não pode ser maldição, você não pode ser um maldito, um maledetto, como diz os italianos. Você tem que ser benedetto. E você pode ser, e Deus quer que você seja, e deixa eu dizer, você tem tudo para ser. Gente, a paz é consequência disso. Tem uma música antiga que eu cantava nos meus tempos de seminarista, que era assim: paz, fruto do amor, paz pelo Cristo Senhor, paz, fruto do amor, paz pelo Cristo Senhor. É isso, gente, paz, fruto do amor, paz pelo Cristo Senhor, não há outra maneira. Lembre-se disso, Deus criou você para ser uma bênção, e Deus te pôs no lugar onde você está. Nós estamos no ano vocacional. Deus te pôs aí, nesta casa, nessa família, como pai, como mãe ou como filho. Deus te pôs nessa escola, Deus te pôs como aluno, Deus te pôs como professor, Deus te pôs como diretor, Deus te pôs nessa empresa, Deus te pôs nesse comércio, Deus te pôs nessa indústria, Deus te pôs neste lugar, nesse hospital, nesse consultório. Deus te pôs aí para você ser uma bênção, e você só pode ser uma bênção. Ser uma bênção é sinônimo de ser santo, de ser santidade, de ser santificação. É uma coisa só. Você pode, e porque Deus quer, você deve. Deus tem o direito a isso. Deus merece, e não somente Ele merece, seus filhos merecem, os que trabalham com você merecem. Deixa eu dizer, o Brasil merece ser um Brasil muito melhor do que nós, do que nós estamos dando a Ele. O Brasil merece ser muito melhor do que nós o estamos fazendo. O Brasil pode mudar, e isso depende da gente. A sua família pode mudar, isso depende da gente. A sua empresa pode mudar, isso depende da gente. A igreja pode mudar, isso depende da gente. Eu não posso ser aquilo que disse o profeta Isaías. Eu volto lá no capítulo 1, para dizer: o boi conhece o seu dono, e o asno, o burro, conhece o seu proprietário, mas o meu povo não conhece nada. O meu povo não tem entendimento. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe voltaram as costas.
Se a gente está de costas para Deus, se a gente não está sendo bênção, o que temos que fazer? Temos que converter. Conversão é isso. Eu estou desse lado, eu me viro para o lado oposto. Então, como diz lá Isaías 30:15, guarda bem, Isaías 30:15, é na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. E vamos tirar a frase seguinte: porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes não. Ao contrário, Senhor, hoje estou dizendo sim. Diga comigo: Senhor, hoje estou dizendo sim. Senhor, hoje estou dizendo sim. Senhor, hoje estou dizendo sim. Eu quero ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou igual a laranjinha, cheia de sementes. Eu só posso ser uma bênção. Não quero e não posso ser uma maldição. Faz de mim, Senhor, bênção, 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 bênção. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.